aí. Estamos reiniciando aqui, né? Tivemos um pequenino problema técnico, né? Mas já voltamos aqui para a nossa transmissão. Estamos voltando aqui à nossa transmissão. Temos um pequeno probleminha, acontece, né? Mas já estamos de volta com a nossa transmissão. Falávamos do versículo 34 e do versículo 35 de Romanos 11. Guardar mais um pouquinho até que o pessoal volte. Então, vamos lá. A gente pede desculpas, né, pelo ocorrido aqui, pela falha técnica, mas ao vivo é assim mesmo, né? Ao vivo, de vez em quando, acontecem alguns imprevistos. Mas vamos lá. Então, versículo 34 e 35, eu lerei novamente. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor, ou quem foi o seu conselheiro, ou quem primeiro deu a ele para que lhe venha a ser restituído? Então, nós temos três perguntas que são perguntas retóricas, não querem uma resposta, né? Mas a resposta implícita é ninguém. Ou seja, quem conheceu a mente do Senhor? Quem é que sabe o que Deus pensa? Ninguém. Ou quem foi o seu conselheiro? Né? Quem é que dá conselho para Deus? Deus pediu a sua opinião para alguma coisa, a certa feita, né? Existe hoje até um grupo de pessoas voltados para essa teologia chamada teologia relacional, ou essa teologia do coach, né, ou do coaching, que colocam você como um parceiro de Deus, que Deus conta com você, né? Olha, Deus precisa de você, você é um parceiro de Deus, Deus é o teu parceiro, olha como você é especial, enfim, né? E dá essa ideia desse Deus que é o seu amigão, seu parceirão, né? Ó, Deus está contando contigo aí, cara. Deus acredita em você. Deus sabe do teu potencial. Ó, Deus te escolheu porque você é o cara, você é fenomenal. Você vai chacoalhar as nações e né? E não tem nada disso, não. Não tem. Ninguém dá conselho a Deus. Tampouco Deus precisa de qualquer ser humano. Deus não precisa pedir a nossa opinião, tampouco Deus precisa acatar o que nós achamos acerca disso ou daquilo. Deus é Deus. Deus é Deus. Deus é Deus. O historiador britânico Tony Lane, ao se referir ao Calbart, um dos meus teólogos preferidos, né, ele diz que Calbart é o teólogo do deixa Deus ser Deus. Deixa Deus ser Deus. Nesse sentido de que nós temos que entender a nossa pequenez e o tamanho, o abismo que há entre a criatura e o Criador. Quem foi o seu conselheiro? Ninguém. Ninguém. Deus não precisa pedir conselho. Ele é Deus. Ou quem primeiro deu a ele para que ele venha a ser restituído? Ou seja, Deus não deve nada para ninguém. Como é que Deus pode ficar em dívida conosco? Como é que Deus tem obrigação de fazer alguma coisa para a gente? Como que se pode sustentar uma teologia que determina cura, que determina prosperidade,
que determina isso ou determina aquilo. O versículo 35 é suficiente para desconstruir essa teologia absurda do triunfalismo, da prosperidade, do determinismo. Quem é você, criatura, para determinar alguma coisa a Deus? Como que Deus é obrigado a lhe dar algo por algum ritual que você faça, por alguma liturgia, por algum sacrifício, por alguma coisa, né? Ou seja, o versículo 35 é aquele que nos despoja totalmente diante do Deus Criador. É aquele que mostra quem nós somos e quem Ele é. É o versículo que coloca o ser humano no lugar de ser humano. Gente, nós temos que parar com essa humanização de Deus, né? Achando que Deus pode ser manipulado por alguma ritualística nossa. Tá? De maneira nenhuma. E depois de Paulo enfatizar quem é Deus, quem nós somos, de dizer que nós não conseguimos e jamais conseguiremos entender como Deus pensa e como Deus age. Que Deus não deve satisfação nenhuma a nenhum ser humano que é a sua criatura, porque Ele é Deus. Faz a série de perguntas cuja resposta é ninguém. O versículo anterior, 33, já demonstra, né, que os atributos de Deus são insondáveis, inescrutáveis. Nós não temos possibilidade de dizer Deus é assim, Deus é assado. A não ser aquilo que nós temos do que Deus se revela na Escritura. O que nós temos de Deus é aquilo que a gente consegue compreender na Escritura. E olha, não é tudo que a gente compreende ainda que está na Escritura. O próprio Paulo fala que o capítulo 9, 10, 11 é um grande mistério. E o é mesmo. Quanto mais entendermos a essência de Deus. Não temos esta condição. Então, são versículos que nos levam a uma humildade. Então, versículos como estes nos ajudam a vencer algumas concepções errôneas. Aquelas, por exemplo, já citadas, né, de determinismo, de triunfalismo, de prosperidade. Mas também aquelas assim, nós temos que saber se isto é a vontade de Deus. Mas a vontade dele é inescrutável, é insondável. Se a Escritura diz que nós temos que amar ao próximo como ele nos amou, qual que é a vontade de Deus? Que amemos o próximo. Se a Bíblia diz que nós temos que levar alimento e cobertor, ou seja, suprir a necessidade daquele que tem, não importa a necessidade, o rico tem necessidade também. Às vezes ele precisa ser ouvido, amado, respeitado, acolhido, aconselhado. Ou seja, então qual que é a vontade de Deus? Que façamos isso. Deus quer ser adorado, a Escritura toda mostra, então, qual a vontade de Deus descrita na Escritura? Que nós o adoremos, que nós o cultuemos, que nós vivamos a verdade do Evangelho, que nós preguemos o Evangelho. Ou seja, então, a vontade de Deus para a sua criatura está descrita na Bíblia. O que Deus requer de nós está descrito na Escritura. Como é que eu vou saber se é a vontade de Deus ou não? Leia a Bíblia. Se na Bíblia é vontade de Deus, aquilo que você tem, pastor, eu quero criar um projeto para ajudar as pessoas que foram atingidas por esse ciclone para reconstruírem as suas casas, e eu quero fazer uma vaquinha e quero juntar um grupo. Mas será que é a vontade de Deus? Claro que é a vontade de Deus. Não é o que ele diz na Escritura? Tive fome, deste-me de comer, tive sede, deste-me de beber. Olha, pastor, eu briguei com a minha esposa e eu não sei o que eu faço, tá um terrível casamento, a gente só briga, o que você acha que a gente faz? Será que é a vontade de Deus que eu divorcio? A vontade de Deus é que você se reconcilie com a sua esposa, por difícil que seja. Eu briguei também com meu irmão, com meu amigo, com o parente. Qual que é a vontade de Deus? Pela reconciliação. Pastor, preciso ver se é a vontade de Deus de eu participar das atividades da igreja, de eu ajudar. Não sei se é a vontade de Deus de eu ajudar no culto infantil, de eu ajudar nisto e naquilo. Claro que é, Deus nos chamou para servi-lo. Mas a gente, né, se está na Bíblia e você quer fazer algo que está na Escritura, é vontade de Deus. Agora é coisa subjetiva, né? Pastor, nós temos que estar no centro da vontade de Deus. Qual que é o centro da vontade de Deus, meu querido?
Para de ouvir música do Diante do Trono, que já ajuda muito nessas questões aí, que só cria minhoca na nossa cabeça. É ruim mesmo, eu não tenho medo de falar não, porque é ruim mesmo, teologicamente é horrível. E cria minhoca na nossa cabeça. Aí fica com essas coisas. Os sonhos de Deus, Deus sonha. Os sonhos de Deus para minha vida. Para. Os sonhos de Deus para minha vida? Como assim? Parece aquela música daquele cara chato que canta quando Deus te desenhou, estava namorando. É a mesma heresia, né? Falar isso, os sonhos de Deus. Os sonhos de Deus vão se cumprir na minha história. Eu tenho que sonhar os sonhos de Deus. Aonde na Bíblia fala que Deus sonha ou que Deus tem sonhos acerca de você? Que Deus determinou acerca da tua salvação, ponto, né? Nós já estudamos isso aqui. Então, este é um versículo que nos encerra em extrema humildade diante do Criador. João Calvino vai dizer que estes textos nos limitam de tal maneira para que a gente se sinta diante desse grande mistério de Deus como cegos. Como cegos. Nos encerrar em humildade, são esses versículos. E depois de colocar a criatura no seu lugar e o Criador no lugar dele, Paulo encerra este capítulo, difícil capítulo 11, difícil capítulo 10 e difícil capítulo 9, com uma das doxologias ou da adoração, do culto, do prestar adoração mais belas de toda a Escritura. Porque dele, e por meio dele, e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Olha que texto maravilhoso. Olha que texto excepcional. Porque dele, e por meio dele, e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Ou seja, ele é o alfa e ele é o ômega. Ele é o início e ele é o fim. O alfa é a primeira letra do alfabeto grego e o ômega é a última letra do alfabeto grego. Ele é o princípio e ele é o fim. Ele é a causa. Ele é o Senhor que coordena, que administra, que faz a sua vontade sobre toda a obra criada. Porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas. Que maravilhoso! Nada foge ao poder deste Deus, que é inescrutável, que é insondável, que não precisa do ser humano para absolutamente nada, mas mesmo assim quis nos salvar e nos amar em Cristo. Que mistério, que mistério. E Paulo encerra então, diante disto, todos esses temas difíceis do plano de salvação, do eterno decreto de Deus quanto à eleição e à reprovação, quanto ao plano de salvação para Israel e para os gentios, né? Como que o plano divino se revela no endurecimento de Israel, na salvação dos gentios, no endurecimento dos gentios e salvação de Israel, etc. Como que esse mistério revelado aqui, dificílimo, converge nisto agora. Fala, diante desses mistérios, diante de Deus, nós somos pequenos, mas podemos confiar numa coisa: Ele é poderoso e soberano sobre tudo, porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas. E então a doxologia final: a ele, pois, a glória eternamente. Amém. O que isso nos mostra? Teologia sem adoração, teologia sem adoração é vazia, é ineficaz, é fria, é mero academicismo que não edifica ninguém. Por um outro lado, doxologia e adoração sem teologia é idolatria, é adorar um Deus que nós criamos para nós mesmos, é adorar um Deus diferente do que o que está na Escritura. Então, teologia e adoração, teologia e doxologia, o estudo da Escritura e a vida devocional são indissociadas. Uma depende da outra. O que Deus se auto-revela na Escritura e a gente compreende, a teologia tenta trazer em temas mais claros, para que aqueça o nosso coração pela adoração e pela devoção. Paulo encerra a tríade mais difícil para mim de toda a Escritura, junto com a Epístola de Judas, capítulo 9, 10 e 11 de Romanos, dizendo o seguinte: sabe o que a gente faz depois de estudar tanta teologia difícil? Nós adoramos, nós nos prostramos diante de Deus. Porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Eu quero encerrar lendo um texto do Rubem Alves,
eu acho perfeito para a ocasião. Diz assim Rubem Alves, falando acerca de teologia. Hoje, faria tudo diferente. Começaria por informar meus leitores de que teologia é uma brincadeira, parecida com um jogo encantado das contas de vidro que Hermann Hesse descreveu. Algo que se faz por puro prazer, sabendo que Deus está muito além de nossas tramas verbais. Teologia não é rede que se teça para apanhar Deus em suas malhas, porque Deus não é peixe, mas vento que não se pode segurar. Teologia é rede que tecemos para nós mesmos, para nela deitar o nosso corpo. Ela não vale pela verdade que possa dizer sobre Deus. Seria necessário que fôssemos deuses para verificar tal verdade. Ela vale pelo bem que faz a nossa carne. Então, uma reflexão tremenda na sua crônica, né, chamada sobre deuses e caquis. Rubem Alves deixa essas palavras maravilhosas para a gente, palavras de humildade. Talvez ressoe muito bem com isso que nós estudamos aqui. Então, que Deus nos abençoe e que bom que vencemos esses capítulos difíceis aqui de Romanos e, se Deus quiser, logo iniciaremos o capítulo 12. Então, vamos lá aos pedidos de oração. Eu acredito que ficaram alguns pedidos de oração da outra, né? Tá. E a Aline vai olhar para mim. Da primeira lá. Tá? Antes do computador reiniciar aqui. Então vamos lá. Enquanto isso, nós vamos vendo os pedidos de oração que ficaram nessa. Então tá. Vamos lá. Começa aqui. Max. Bom, então, o primeiro pedido de oração aqui, lá do outro vídeo ainda, antes de cair, do presbítero Max. Ele pede oração pelo pai do Mário, que é chefe da Leonilda. O mesmo está na UTI. O nome dele é Mário João Vieira. Então, oração pelo Mário João Vieira. A nossa irmã Lígia Soares pede oração pelo sobrinho Jonathan, que está com Covid e está em isolamento em casa. Então, o Mário e o Jonathan. O Max também pede oração pela dona Marisa, sogra do Eduardo Glatz, que é o chefe dele. Então, oração pela dona Marisa. E também pela Aidi, que continua internada com câncer, né? A Aidi, nós temos orado por ela esses dias, né? Então, orar pela Aidi. Tá, esses são os pedidos desta live aqui. Tá, então, vamos ver os daqui agora. Como travou o outro lá, né? A gente já achou aqui. Pedido da nossa irmã Letícia, oração pelos governantes, para que tenham sabedoria do alto neste tempo de pandemia. A nossa irmã Solange, pede oração por ela, porque ela está com gripe, tosse e dor de garganta. Pede oração pelos seus filhos. E o João agradece as orações. Já está aqui em Blumenau, graças a Deus. Que bom que veio em segurança. São os pedidos de oração. Nós vamos orar. E se você nos assiste e não mandou um oi, um abraço, mande para que a gente consiga depois, ao final, dar um alô para você. Então vamos orar. Senhor, nós intercedemos nesta noite pela saúde da dona Marisa, também pela saúde da Aidi, pela saúde do Jonathan, pela saúde do Mário. Deus eterno, colocamos todos esses citados nas tuas mãos, suplicando a tua misericórdia, a tua graça e teu infinito amor.
Senhor é o Deus que tem poder para curar, o Senhor é um Deus que tem poder para restaurar. Nós cremos na cura, Pai, mas entendemos que é a tua e não a nossa vontade. Pai, seja feita a tua vontade na vida destes que estão enfermos e seja para honra e glória do teu nome. Caso eles sejam curados, ó Pai, que seja para honra, glória e louvor do Senhor e não nosso. Pai, abençoe todos que estão enfermos, que estão com Covid, todos aqueles que estão passando por momentos difíceis, por qualquer enfermidade que seja, que o Senhor tenha misericórdia. Senhor, nós intercedemos todos os governantes da nossa nação, nesse tempo difícil, tempo de pandemia, de instabilidade política, de impacto econômico. Pai eterno, tenha misericórdia, Deus, dê sabedoria do alto, para que todos os poderes, legislativo, executivo e judiciário, governem, ó Pai, que em harmonia e para melhoria da nossa nação. Pai, abençoe a Solange, esta gripe que ela tem, dor de garganta. Pai eterno, colocamos nas tuas mãos, suplicando a tua cura, a tua bênção e a tua misericórdia sobre a vida da Solange. Senhor, nós continuamos a interceder pela vida do Cássio, primo do João, que continua internado. Pai eterno, tenha misericórdia da vida dele, está em estado grave, com queimaduras severas. Pai, cuida do Cássio nesse momento tão difícil. Senhor, colocamos nas tuas mãos todos os nossos irmãos e irmãs que estiveram conosco nesta live. O Senhor sabe da necessidade de cada um. E que bom, ó Pai, que mesmo antes de abrirmos as nossas bocas, o Senhor já sabe todas as nossas necessidades. Toma-os nas tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Então vamos lá, mandar os nossos abraços. Começar aqui da outra aqui. Então um abração para nossa irmã Claudete Bittencourt, que nos assiste lá de Itapema, que Deus abençoe muito. Um abração para a tia Efigênia, lá de Águas de Lindóia, para o Chico. Um abração para a dona Zeni, para o presbítero Alduíno, para a Ana, que nos assistem lá de Xanxerê. Um abração para Kelly Cristina, Deus abençoe. Kelly Cristine, Deus abençoe, Kelly, seja muito bem-vinda. Um abração para ti. Um abração para o presbítero Max, para nossa irmã Léo. Um abração para Lígia Soares. Um abraço para o Vandaimo, Deus lhe abençoe. Um abração para a nossa irmã Dulceleia Pereira, que nos assiste lá de Itapema. Um abração para o Carmelito e também para a sua esposa Marina. Oremos pelos nossos irmãos lá da Segunda Igreja Presbiteriana, né? A Segunda Igreja teve um destelhamento, falei com o pastor Márcio hoje, né? Estão lá vendo em processo de reconstrução, vendo a questão do seguro e etc, né? Mas estejamos em oração e também atentos, caso os nossos irmãos lá da Segunda Igreja, a igreja precise de nós, com certeza estaremos dispostos a apoiá-los e ajudá-los naquilo que for necessário. Então, um abração para o Carmelito, para a Marina, um abração para o João Veríssimo, que bom, João, que está de volta, que bom que correu muito bem a sua viagem, né? Graças a Deus veio em segurança e que Deus lhe abençoe no seu regresso a Blumenau. Um abração para a nossa irmã Letícia, para o presbítero Ricardo. Um abração para a Cristina Monteiro, então a Cristina e a Ariane, que é a irmã da Elivânia, está nos assistindo. Deus abençoe, Cristina. Deus abençoe, Elivânia. Muito obrigado pela companhia. Muito obrigado pela sua presença. Um abração para o diácono Osni, para a nossa irmã Valéria. Que Deus abençoe muito, meus irmãos, minhas irmãs. Um abração para a Solange, lá de Xanxerê, que está ligadinha conosco. Um abração para ti, Solange, para toda a sua família. Deus lhe abençoe aí em Xanxerê. Isso aí, são os nomes que apareceram aqui para mim, né? Vamos nos despedir com a bênção do Senhor. Irmãos e irmãs, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor, a bênção de Deus, o eterno Pai,
a comunhão e a consolação do Santo Espírito esteja com todo o povo de Deus aqui presente, espalhado sobre a face da terra, para todo sempre. Amém. Então amanhã, domingo, estaremos de volta às 19 horas com as canções e às 19h30 com a palavra de Deus. Então que Deus abençoe muito a sua vida. Boa noite.